Eu modelei e pintei esse rosto sem usar muitas ferramentas, quase sem usar atalhos. Eu fiz isso porque eu estava bem limitado, eu estava no celular. E sim, é Blender no celular. Eu vou falar mais sobre isso ao decorrer do vídeo, mas eu acho essa uma ótima oportunidade para quem tem dificuldade no Blender em ver um ponto de vista diferente sobre o programa. Foi bem minimalista, simplificado, e ainda assim consegui fazer uma coisa legal. Eu vou mostrar todo o meu processo, todos os passos que me levaram a esse resultado, e contar um pouco sobre como foi usar o Blender no celular pela primeira vez. Mas vamos lá. Eu comecei apagando alguns objetos da cena, isso é opcional, e eu fiz isso segurando o dedo em cima do nome do objeto, nesse menu superior da direita, e colocando Delete. Aí depois eu cliquei entre os dois menus para ocultar o menu de cima, e eu quis fazer isso para deixar o menu embaixo um pouco maior, que ele é mais importante, então assim tem mais espaço. O movimento na tela tem como fazer com os dedos, dois ao mesmo tempo para movimentar, espalhando o dedo dá zoom, mas eu prefiro usar essas opções da direita aqui. Essa gira, aí embaixo dá zoom e embaixo é o movimento lateral. Para mudar o formato do objeto, eu dei um tapa nele, eu cliquei com o dedo, aí fui nesse modo objeto e passei para modo edição. Aí aparecem esses pontos, é aqui que dá para trocar o formato das coisas, mas aí eu troquei para modo face, cliquei em uma face, aí cliquei e segurei em qualquer lugar na tela. No computador isso seria o botão direito do mouse e coloquei para apagar. Foi parecido com como eu deletei os objetos no início. Aí eu voltei para modo vértices. Eu prefiro mexer em modo vértice, mas às vezes eu passo em modo face. Depois eu fui nessa opção de mover, cliquei em cima da seta e arrastei para mover de forma precisa. Aí troquei para a opção de escala e aumentei um pouco o tamanho disso aqui, e depois eu afinei um pouco. Foi difícil clicar correto aqui, porque eu tive que acertar a parte verde do ícone. Depois eu decidi fazer subdivisões, segurando com o dedo em qualquer lugar na tela, e isso foi para começar a adicionar vértice. E eu não parei por aí. Eu procurei essa opção, que é Edge Loop, para colocar mais vértices, porque eu queria ter uma boa base para conseguir trabalhar. Deixei a modelagem transparente com essa opção. Não foi muito útil aqui, mas é mais fácil selecionar vértices assim. E aí eu selecionei metade, excluí, e agora eu vou procurar a opção do espelho. Sem querer escondi o menu, mas foi só arrastar para a direita para voltar ele. Aí eu fui na opção da chave, cliquei em modificador, procurei Mirror, troquei a Axis e coloquei Clipping. Isso é para deixar o centro do objeto sempre colado. E agora eu finalmente vou começar a modelar. Eu escolhi fazer alterações, primeiro, com essa opção de edição proporcional, só porque ela causa muitas alterações ao mesmo tempo, então nesse momento inicial eu não estou ligando muito para detalhe, então achei que isso adiantaria um pouco a modelagem. Dos comandos simples e importantes é o desfazer, que aqui é clicar com 2 dedos, e o refazer, que é clicar com 3 dedos. No computador é Ctrl Z e Ctrl Shift Z. Selecionei alguns vértices embaixo e excluí, não achei que eu precisaria deles, e dessa vez eu fui pelo menu, então eu cliquei em Mesh, Delete e Vértices. E aí eu continuei editando um pouco, puxando vértices e com a edição proporcional me ajudando, alterando coisas em volta. Quando eu precisei fazer edições menores, eu só desativei a edição proporcional e mexi no vértice, clicando no meio das setas, nesse círculo branco, que é como eu prefiro movimentar, é uma movimentação mais livre. Por padrão, quando você clica e arrasta o dedo ou o botão esquerdo do mouse na tela, você seleciona. E eu gosto disso como opção padrão porque ajuda na modelagem, você vê que eu usei várias vezes isso aqui. Mas para o próximo passo, eu vou precisar selecionar uma segunda coisa sem desfazer a seleção anterior. No computador, eu faria isso segurando o Shift. Mas para fazer isso no celular, eu fui em uma opção na tela que eu vou mostrar daqui a pouco. Agora, eu fiz mais uma divisão com o mesmo Edge Loop de antes. É um pouco difícil conseguir mexer nesse scroll, mas dá pra fazer. Eu quis esse Edge Loop porque eu queria fazer o nariz, então o nariz vai ter uma base ali um pouco complexa, então achei que eu precisaria de mais vértices aqui. Depois eu troquei para seleção de faces e fui nessa opção que é a que eu mencionei, que deixa eu selecionar mais de uma coisa sem desfazer a anterior. E então eu selecionei esse formato de T para criar uma parte alta nova para as sobrancelhas e para o nariz. E para essa formação eu usei a ferramenta Extrude. Aqui eu voltei para a seleção de vértices também. Agora eu quis unir os vértices, e eu fiz isso selecionando os vértices que eu quero unir e indo em Mesh, Merge e Center. Eu vou continuar fazendo mais algumas alterações nos vértices e algumas uniões, é só mais do que eu já mostrei e tá tudo na tela de uma forma bem visual, não tem atalhos sendo usados, então se alguém tá querendo acompanhar, deve dar para acompanhar. Essa versão do Blender não é oficial, por isso que muitos nunca ouviram sobre ela.
Eu encontrei um vídeo de um outro youtuber falando sobre isso, cliquei no link, baixei, experimentei, sem muitas expectativas, e funcionou muito melhor do que eu esperei, quando se trata de bugs, de travar, essas coisas assim. Outra coisa que me surpreendeu é que essa versão, na verdade, ela tentou ser adaptada para celular. Pode parecer que o clique não tem muita função, mas tem uma lista de comandos que aparece quando você abre o programa, então eles tentaram fazer o mínimo para tornar, um pouco viável usar aqui no celular. Ainda tem alguns problemas, por exemplo, eu queria adicionar vértices com a opção de corte, mas eu acho que ela não funciona bem quando você não tem a opção do mouse flutuar em uma área sem clicar. Então eu senti sim falta de algumas ferramentas. No nariz eu queria um vértice extra, mas como não tinha a minha opção de corte, que seria a que eu teria usado, eu usei a mesma ferramenta do início que corta todo o modelo e adiciona um monte de vértices. E por isso eu tive que juntar todos os vértices para desfazer, exceto o vértice extra que eu queria. Outra coisa é que esse Edge Loop, essa opção que corta todo o modelo, ela não funciona muito bem quando tem triângulos na modelagem. Eu sabia disso, mas não é como se eu tivesse tantas outras opções, então eu só tentei tomar cuidado e usei mesmo assim. Todas as dificuldades e limitações que eu estou comentando seriam anuladas se eu estivesse usando um teclado e um mouse. Eu não testei, então não posso falar muito, mas parece que dá para fazer funcionar no celular. Nesse ponto, eu já consigo enxergar um rosto. Eu modelei como se fossem duas etapas. A primeira é você preparar a estrutura, você ter os vértices necessários para fazer o que você quer. E na segunda etapa, que é se preocupar melhor com a posição exata de cada vértice e deixar, bonito. Você nota aqui que toda essa movimentação, eu faço ela com essa opção do meio entre as setas, então é uma movimentação bem livre, e ela depende do ângulo da câmera. Os vértices não se aproximam ou se afastam, eles só vão para um lado, para o outro, para cima, para baixo, então eu tenho que, planejar o ângulo de visão antes de tentar movimentar os vértices. É uma coisa que aos poucos dá para ir se acostumando e pegando prática. Agora eu saí do modo edição, estou no modo objeto, e passei em Object e Set Smooth. Assim, o modelo fica com essa aparência. Eu nem achei que ficou muito legal assim, mas foi essa opção que eu usei. Depois eu voltei no modo de edição e afinei um pouco o rosto, e fiz algumas alterações finais. Agora vai ser o preparo para a pintura. No modo objeto, clicando no modelo e indo nessa opção aqui, ele já tem um material aplicado, mas eu queria alterar para emissão. Alterando isso, eu fui em Color e coloquei em Image Texture, porque ele vai ter uma imagem de textura. Clicando em nova imagem, dá para seguir com essa, mas eu decidi colocar uma resolução reduzida. Não é qualquer número que entra aqui. Eu não vou entrar muito no porquê, então veja como uma recomendação. A última alteração que eu faço nesse menu material é passar essa opção para Closest. Isso deixa a textura nítida. Agora, fora desse menu, eu passo em Render e troco a cor para Standard. Isso é opcional, eu só prefiro essa aparência. Porém, uma configuração que é necessária é voltar no modo de edição, selecionar todos os vértices e ir em UV e Smart UV. Eu coloquei um valor baixo qualquer aqui, eu recomendo só copiar esse número. Esse é o mapeamento UV, é o que conecta o modelo 3D àquela imagem que eu criei, e nessa outra aba dá para ver o mapeamento e a imagem. Eu passei aqui para ver se aquele valor que eu coloquei estava muito alto ou muito baixo. Ele representa um espaçamento entre essas formas da esquerda, que é o mapeamento. Não tem muita necessidade de passar aqui agora, mas eu recomendo passar aqui quando você for salvar o que você pintou. Se você não salva e fecha o programa, tudo que você fez vai embora. E fora isso, só passe aqui, salve a imagem e volte para a aba Layout. Eu sinto que usar uma aba só é menos confuso. Esse Smart UV é meio estranho usar com rostos, mas eu queria mostrar uma opção que é universal, caso você queira fazer outra coisa. Com o modelo mapeado, o material já está pronto, que foi a configuração que eu fiz antes, então passando para modo de pintura de textura, já podemos pintar o modelo. Eu fiz algumas alterações pessoais na interface 3D, não precisa copiar isso, mas se tem opções mais comuns de visualização, são essas esferas do canto. Eu recomendo clicar nelas e ver o que elas fazem. Elas só mudam um pouco a visualização. Apareceu esse bug na bochecha, essas marcações pretas. Eu tentei resolver isso passando a opção Bleed para 4 pixels, mas não deu certo. E não foca nessa opção, porque nem funcionou e de padrão já estava 2 pixels, o que deve ser o suficiente. Essa opção cria uma margem extra automática em volta dos limites do mapeamento. Porém, mais uma vez, não precisa passar aqui. E o que causou esse bug foi provavelmente o Smart UV, o mapeamento. Mas eu ainda recomendo ele porque pelo menos dá para pintar, comparado com fazer da forma mais correta e não conseguir. Então eu só ignorei o problema.
Agora sobre a pintura em si, são poucas opções usadas aqui. Tem esse círculo para escolher a cor, e tem a opção de tamanho de pincel e opacidade. É bem simples. Troquei a cor, troquei o tipo de exibição, porque não estava dando para enxergar muito bem o que eu estava fazendo. Eu gosto daquela outra exibição, mas não nesse momento. Eu comecei a pintar a barba e usei a mesma cor para a sobrancelha, mas aí aqui eu encontrei um grande problema. Uma opção muito comum é pegar uma cor que você já usou antes. É o ícone que fica do lado do círculo de cor, mas eu não estava conseguindo fazer ele funcionar aqui. Então aí foi, infelizmente, o único momento que eu precisei usar um atalho de teclado. Para fazer isso no celular, é só clicar no canto esquerdo inferior da tela, bem no canto. Aí aparece essa tela e na segunda página tem o S, que é o atalho que faz isso, mas nem assim estava funcionando. Eu não sei porquê, mas eu precisei clicar Ctrl 2 vezes primeiro. Outro problema é que primeiro eu também precisei clicar no lugar que eu queria pegar a cor, mas esse clique suja com a cor errada antes de pegar a certa. Então eu precisei clicar, depois clicar com 2 dedos para desfazer e só então apertar Ctrl 2 vezes e apertar S. Foi meio chato, eu fiz isso várias vezes, o que é uma pena, porque fora isso, eu gostei do processo de pintura. Não foi igual a modelagem, que eu fiquei sofrendo para adicionar uma coisa que eu faria muito fácil no computador. Principalmente no início, porque não tinha muita precisão envolvida. E eu tinha alguns planos do que fazer em momentos que eu precisaria de mais precisão. Eu sei que tem o controle do tamanho do pincel lá em cima, porém o dedo não é muito preciso. E o meu plano era só dar muito zoom. Então, para fazer o olho, por exemplo, eu só planejei me aproximar muito, para ter um pouco mais de controle sobre o traço. Eu avisei no Twitter que eu estava preparando uma forma simplificada de fazer 3D, e um comentário que eu recebi foi alguém falando: fácil uma vez que você sabe desenhar e pintar. E sim, é bem isso. O que eu quis dizer com simples é a parte técnica, é não precisar usar muitas ferramentas, coisas assim. Mas a qualidade do que você vai fazer vai refletir as suas habilidades como artista. Não é tão técnico. Se você olha os meus desenhos, você vai ver os mesmos defeitos e qualidades. E é até por isso que eu acho que mais artistas 2D deveriam tentar 3D nesse estilo. E é por isso também que eu sinto dificuldades com passar dicas sobre pintura. A esse ponto não acaba sendo mais sobre Blender e 3D. Porém, algumas dicas ou coisas que eu notei são: uma boa modelagem facilita na pintura. Por exemplo, saber que logo em cima do olho precisa ser mais escuro porque a modelagem está bem funda. É como se a modelagem ajudasse a você ver algumas coisas que você precisa pintar. O problema com isso é que é você que modelou também. Aí, por exemplo, você poderia não saber que precisava ser fundo a modelagem daquela parte. Então parece que não resolve o problema. Porém, não é bem assim. Eu acho que é um próximo passo legal para quem consegue fazer alguma coisa, mas tem dificuldades em fazer uma modelagem bonita, tipo saber onde colocar os vértices, é modelar usando referências, modelar em cima de uma imagem. Isso pode ajudar a você só seguir o desenho. Então fica aí como pesquisa para quem estiver interessado. E falando sobre modelagem ajudar na pintura, uma outra coisa aí que fica para pesquisar, para quem quiser, é a Ambient Occlusion usado como base da pintura. Pode ser uma boa forma de não começar do zero na pintura, principalmente se a modelagem for boa. E essa é uma coisa que eu noto também. Você pode ter uma modelagem muito boa que facilita na pintura, e o oposto também acontece. Ter uma modelagem muito simples, ou tipo, ruim, mas ter uma pintura tão boa que compensa. Então é complicado. Talvez eu tente fazer um vídeo passando mais dicas de pintura, mas aí eu acho que nem tem muito a ver com 3D, então eu não sei. Eu continuei pintando por um tempo, foi só mais do mesmo que eu tô mostrando aqui, e foi muito melhor pintar, por exemplo, deitado comparado com sentado, é porque eu tava gravando vídeo, e tinha uma câmera no meu caminho que não tava ajudando também. Deixei links na descrição se você quiser baixar essa versão do programa. Também deixei outras informações. Não deve pegar muito bem no celular de muita gente, porque não é uma porta oficial, porém, se pegou no meu, deve ajudar o pessoal aí. Mas o modelo ficou assim. Se você gostou do vídeo, deixa um like, considere compartilhar, hypar, e é isso. Até a próxima. E é até por isso que eu acho que mais artistas 2D deveriam tentar. E é até por isso